A liturgia desse final de semana, ela vem já se encaminhando, né, e anuncia a proximidade da Páscoa. Nós já estamos caminhando há 5 semanas neste tempo de Quaresma. E se na semana passada Jesus fazia o anúncio de que o Filho do Homem seria elevado, assim como a serpente foi elevada no deserto, hoje ele novamente diz, vai chegar o momento da glorificação, porque se aproxima o momento da entrega da sua vida. E a liturgia está falando disso. Tanto a primeira leitura, esta profecia de um tempo difícil, mas, acima de tudo, a palavra vem para nos alimentar a esperança. Pois bem, o tema central da liturgia é a morte, porque Jesus está se preparando para o momento da sua morte. Ele está preparando para entregar a sua vida. Todos nós podemos manifestar uns aos outros que o nosso mais precioso bem é a vida. Recebemos a vida como um dom, é um presente de Deus. Cada um de nós recebeu a vida como presente. Ninguém de nós pediu para nascer, mas recebemos este grande dom, presente de Deus. E é comum nós ouvirmos falar, olha, nós ganhamos, a vida não nos pertence, ela é nos dada, mas ela pertence a Deus. E hoje Jesus no Evangelho está nos ajudando a entender o lugar que a morte deve ocupar. Morte, um assunto tão temido, mas que a gente precisa conversar sobre, precisa falar disso. Não vamos falar de morte, vamos falar de coisas boas. Morte ninguém quer conversar, a gente atrai coisa ruim. Pois é, mas justamente é pela morte de Cristo que, como dizia ele no Evangelho, que nós somos atraídos para Ele. A morte, para nós que somos cristãos, ela tem um significado diferente. Então quer dizer que nós devemos desejar a morte? Não é isto que Jesus está dizendo. Mas a morte é a certeza que nós temos em nossa vida. E nós precisamos mais ainda falar sobre a morte, uma vez que ela está tão presente nesse mundo de hoje. Certamente ao final deste dia estão sendo contabilizados os números de quantas pessoas morreram por causa da pandemia. Mas também quantas pessoas estão morrendo por outros motivos. A morte faz parte da vida, é uma certeza que nós temos. Mas a morte tem um outro significado. Porque Jesus diz o desapego da vida para que a gente não esteja preso por causa da morte. Porque quem teme a morte fica paralisado. Qualquer medo que a gente tem, automaticamente nos paralisa, nos retrai. Ele dá este exemplo do grão de trigo que morre, mas que morre para que possa produzir muito fruto. Todo gesto nosso de entrega, de nós que nos colocamos à disposição, mostra de que nós temos algo que é mais importante que a morte. Não é a morte que vai ter a palavra final de nossa vida, mas é o motivo pelo qual nós vivemos. Isto é mais importante que a morte. E Jesus fala de que quem quer conservar, quem quer segurar a sua vida, quem não é capaz de doá-la em diversas circunstâncias, ele vai perder a vida. Ora, um pai e uma mãe dão a vida para os seus filhos e são capazes de dar a vida literalmente num caso de vida ou morte, mas se mortificam para que os filhos possam ter vida. E a você que está em casa, também aos pais que estão aqui. Nenhum pai, nenhuma mãe reclama disso.
porque percebem que essa mortificação preenche de sentido a vida, mostra de que doar a vida, dedicar a sua vida, se mortificar, se sacrificar pelos filhos, é o que dá sentido à vida que tem. Nós estamos vendo, talvez as nossas equipes de saúde, que estão chegando perto do seu limite, mas que continuam lá, dedicando a sua vida para salvar. Desejam a morte? Não, de forma alguma. Mas são capazes de arriscar a sua própria vida para defender a vida de tantos e de tantas que precisam da sua ajuda. Assim também os primeiros cristãos, quando eram perseguidos, não que eles desejassem a morte, tanto é que eles se reuniam escondidos nas catacumbas para não serem descobertos. Mas, se fosse necessário para testemunhar a fé, morrer, serem martirizados, eles não hesitavam em fazê-lo. Por isso, caros irmãos e irmãs, não tenhamos medo da morte. Jesus entregou a sua vida, não para dar glória à morte, mas para que pela morte dele nós pudéssemos ter vida. E porque nós não olhamos só para este momento da morte, da cruz. Era isto que Jesus falava em relação quando ele seria elevado sobre a cruz, mas para nós olharmos além, não só para a morte que era visível ali, mas olhar para além, para o céu, para aquilo que vem depois. Por isto que a nossa fé tem como nos iluminar. Não olhamos só para a morte, olhamos para além, olhamos para o sentido que ela tem, pelo que nós somos capazes de morrer. Por quê? Por aquilo que nós somos capazes de morrer, aí está o sentido da nossa vida. Jesus foi capaz de morrer por nós. É isto que ele diz. Ele se sentia angustiado, ele não desejava a morte, mas ele dizia, foi para isso que eu vim, por que eu vou negar? Por que eu vou deixar de morrer se a minha morte vai significar que muitas pessoas tenham vida? Que neste tempo sejamos cuidadores da vida, para dar sentido à vida, mas não tenhamos medo da morte. Não tenhamos medo, porque esta morte já foi vencida por Cristo. Num instante de silêncio, olhemos para a nossa vida e percebamos o que dá sentido a ela. Qual é o sentido que a minha vida tem? Por que eu vivo? Aonde eu entrego ela? Aonde estou entregando a minha vida, gastando ela? Pelo que eu estou me sacrificando e me mortificando? E também rezemos, porque a morte é motivo de tristeza também para aqueles que ficam. Quando uma pessoa querida morre, ela deixa muitas outras tristes pela ausência. Rezemos por estas famílias que hoje estão convivendo com a realidade da morte tão próxima a si.